Olá, amigos! Estamos aqui para mais um vídeo do meu canal, onde discutimos psicanálise. Meu nome é Diego Tiscar, eu sou psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise, membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria. E, como eu já disse, todas as semanas eu venho aqui e posto um vídeo novo sobre psicanálise para vocês, se essa for a primeira vez que vocês estão vindo. Divirtam-se procurando no meu canal. O assunto do vídeo de hoje é a perversão, ou as perversões, depende de como você quiser entender, né? Eu venho falando já nos últimos vídeos sobre neurose e psicose. Portanto, chegou a vez da terceira estrutura. A perversão, ela não é um tema que nasceu com a psicanálise. Na verdade, ela é mais antiga. A psiquiatria já falava sobre a perversão. O primeiro autor a fazer um trabalho completo e extenso sobre o assunto foi o Krafft-Ebing, no seu livro Psicopatias Sexuales. Ebing, ele reúne vários casos clínicos e alguns casos de júri em que ele foi chamado como testemunha técnica sobre pacientes perversos. O Krafft-Ebing, ele cunhou o termo masoquismo da maneira como nós concebemos hoje. E também é daí que começa a má fama que os perversos têm. A perversão, ela era tida como uma falha de caráter, como uma doença associada a ataques sexuais, a, ao não controlar o próprio impulso. Na época havia muito preconceito contra a sexualidade que fugia de um comum. Então, tudo aquilo que fugia de uma relação sexual heterossexual envolvendo a penetração era considerado patológico. E é daí que vem essa má fama dos perversos. Até porque a perversão não se resume a uma prática sexual, como nós vamos ver, né? Quando a gente começa a chegar na psicanálise e a gente começa a ver como uma estrutura, o Freud, ele, assim como o Lacan, os dois eles vão fazer uma separação. Eles vão pegar a psicose e pôr de um lado, a neurose e a perversão eles vão pôr de outro. E ele explica isso, ambos explicam isso pela fase do Édipo, pelo complexo do Édipo. Então você tem, num primeiro momento, a criança que ela identifica-se de forma apaixonada pela mãe e ela é o grande objeto da mãe. É aquilo que há uma relação muito forte entre a mãe e o seu filho, de amor, de dedicação, até de uma necessidade fisiológica, que é essa identificação, é onde estamos no narcisismo secundário. A partir daí, quando você ultrapassa esse narcisismo secundário, começa a surgir a figura do pai, que o pai ele vai fazer a função da castração. Então ele vai castrar, ele vai impedir que essa união da criança com a mãe exista. Ele vai ser o terceiro na relação via a lei. O pai ele vai impor a lei. Na leitura mais freudiana mais clássica, a gente está falando da lei que proíbe o incesto. Ao ser inserido nessa lei, a criança se frustra, ela regride ao seu libido, aos seus desejos libidinais, entra num período de latência
e já na adolescência ela volta esta criança identificando-se com o pai e buscando uma mãe com uma identificação, uma moça identificação com a mãe. Qual que é a diferença? Este processo que eu falei da castração, a gente está na neurose. Antes da castração, na relação assim narcísica, a gente tem a estrutura perversa. Então, o perverso ele não é castrado. Ou, se você quiser fazer uma leitura que, ao meu ver, é mais interessante, o perverso ele nega a castração. Ele não aceita. Nega no conceito do texto da negação, do Freud, em que se opera sempre no negativo, não há uma castração. E como que o perverso faz isso? Se não há uma maneira de você não ser castrado, é você castrando. Então, o perverso ele não está submetido à lei, ele submete à lei. O Lacan ele faz uma leitura da perversão. No francês, perversion, ele separa perversion como pere-version. Pere é pai, version é versão. Então, o perverso ele é uma versão do pai. Se o neurótico ele está subjugado à lei, a característica da neurose é repetir, porque ele está sempre repetindo a lei que ele está subjugado. O perverso ele perverte a lei, impondo a lei dele. Outra maneira simultânea dele negar a castração é via o objeto. O Freud ele falou sobre isso no texto O Fetichismo. Ele foi, até onde eu sei, esse texto tem 3 traduções. A primeira é a da Imago, que é aquela da Standard Edition, que eu não recomendo, porque ela é a tradução de uma tradução. E é uma versão editada pela Ana Freud. Eu recomendo que você vá ler direto a tradução direta do Freud. Então, ele está neste volume das obras completas, lançadas pela Companhia das Letras, e neste volume muito interessante da Autêntica, que são as obras incompletas, que reúne textos sobre neurose, psicose e perversão. São 2 traduções diferentes, mas é o mesmo texto. É muito interessante. Então, se a gente olha para essa questão assim, o que o Freud ele fala nesse texto do fetichismo? Ele fala que o fetichismo ele está lá para desviar o olhar da castração. Então, na cena sexual, é inevitável que o homem veja a vagina da mulher, ou seja, ele depare com a realidade psíquica, tá? Da mulher ser castrada. E isso é importante, uma realidade psíquica, tá? É a representação que a castração existe, que a lei existe, que a falta existe e a falta vai trazer a angústia, tá? É esse encadeamento. O perverso, ele coloca um objeto na cena sexual, que ele desvia o olhar. Ao invés de olhar para a vagina enquanto castrada, ele vê o objeto. O objeto pode ser uma parte do corpo da mulher, pode ser uma parte do corpo dele, pode ser um objeto externo, desde que esteja diretamente ligado à cena sexual, pode ser uma saia, pode ser um pedaço de roupa, pode ser um conceito de estar meio vestida, pode ser um sapato, pode ser alguma coisa, pode ser um laço. E pode ser algo que está fora, pode estar dentro da cena, pode ser uma almofada, pode ser uma xícara, pode ser qualquer coisa, pode ser um ferro de passar, pode ser um computador, pode ser uma estátua, qualquer coisa. A função do objeto fetiche só diz respeito ao fetichista, tá? Só ele vai compreendê-lo na sua totalidade e ela está lá para desviar o olhar. Então,
Quando nós vemos o perverso com esta relação com a falta, o neurótico, ele acredita que existe um ser pleno, tá? Que não é castrado, mas ele não sabe onde está. Então, a neurose é a eterna busca por algo que eu não sei o que existe. Eu não sei onde está e eu não sei se existe. A psicose acredita que o objeto perfeito é ela. Então, o psicótico ele vai usar o delírio para representar a realidade. É uma realidade particular dele. Eu expliquei muito melhor esta parte no meu vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Porque senão vai ficar me delongando, vai ficar muito extenso o vídeo. Ou seja, depois você vai lá e assista, que tá muito bom, tá? O perverso, ele busca no outro. Então ele eleva o outro a este lugar pleno. Por quê? Como foi dito no Freud, se o objeto é não castrado, o objeto é pleno. Então existe a plenitude e eu sou pleno. E aí nós temos uma diferenciação na perversão do que o Freud entende do que o Lacan entende. O Freud vai colocar no fetiche, no objeto de fetiche, como o núcleo principal da perversão. E aí a gente vai ter um pequeno problema teórico que o Freud nunca resolveu. Se o objeto de fetiche existe para desviar o olhar da castração, nesta teoria freudiana não existem mulheres perversas, que é o que o Lacan chamou de a mulher. A crítica que o Lacan faz à teoria freudiana, a mulher não existe. Este A com letra maiúscula, que é a mulher perfeita, é a mulher perversa. Só existe uma mulher, que é a mulher neurótica. Portanto, Lacan ele vai colocar como a motriz da perversão, o núcleo da perversão, o masoquismo. Em que sentido? Se o perverso necessita de um objeto pleno, de um objeto perfeito, ele vai submeter-se ao objeto, para o objeto ser pleno. O masoquista se submete para dar a plenitude, para dar o prazer. Ao fazer isso, o masoquista ele tem o total controle. É um jogo que se pode fazer na psicanálise e também é uma leitura que uma das correntes da psiquiatria faz, é que não existe perversão, não existe sadismo e masoquismo, mas é o mesmo lado. O sadismo é o sadismo projetado ao outro, e o masoquismo é o sadismo projetado contra si mesmo, no sentido em que o maior sádico não é o sádico, é o masoquista, porque o masoquista ele dá o limite ao sádico, ele dá a lei. Então, em último caso, o masoquista ele impõe a lei via a plenitude do outro. Ele cria um outro perfeito, este outro o objeto e este outro o outro lacaniano, porque é a lei dele. Então ele bota uma lei onde pode existir. Um dos mitos do masoquismo, ou melhor, nos desculpem, né? Um dos mitos que existe a estrutura perversa é que o perverso ele é incapaz da identificação com o outro, ele é incapaz da empatia, da identificação empática com o outro, o que não é verdade, tá? Você pode achar esta incapacidade do adoecimento muito grande da estrutura perversa. Mas a estrutura perversa saudável, você não vai ver esta falta de empatia. Você vai encontrar uma empatia diferente. Tá? É de outro jeito, mas ela existe. E aqui fica um parênteses. Se vocês quiserem que eu fale dessa relação
da estrutura, seu funcionamento saudável, suas características, seu adoecimento, como é que isso se dá, é só escrever aí embaixo que eu gravo um vídeo, tá? É uma parte que eu uso bastante na minha clínica, então não teria problema. Pra gente finalizar, como que a gente pode ver uma estrutura perversa saudável, né? A gente pode pensar que não é muito diferente das outras estruturas. Agora, existem muitas saídas saudáveis. A primeira delas é pelo fetichismo. Hã, então, a gente pode pensar, né, que a inserção do objeto na cena, pode ser uma cena sexual, pode ser qualquer cena, ela dá este contorno à borda, ela dá esta estruturação ao perverso. Você pode achar enquanto fetichismo acho que nessa questão mais popular, dentro da cena sexual, e você pode encontrar também quanto os objetos colecionáveis. Então você pode perguntar: todo colecionador é um perverso? Não, mas o colecionismo é um traço perverso. Você tem aquele objeto, que é o objeto investido de libido, um objeto de desejo, e você tem outros objetos similares à sua volta para dar um sentido. Aí você tem a coleção e as coleções. Outra saída muito saudável para perversão é a sublimação. É o que você faz com este impulso sádico. Então você pode ver, desde criações artísticas, a composições de música, a novos estilos, a descobertas científicas, as interpretações psicanalíticas, são todas sublimações. Você pode entendê-las como uma sublimação, como um perverso ele sublima. Porque a criação de algo novo é sempre a perversão de alguma coisa. Se você gosta do tema, você ficou interessado, eu recomendo A Perversão e a Psicanálise. Ele é um livro muito interessante, simples de se entender, você lê. Então fica a dica. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser que eu fale de algum tema em específico, escreva nos comentários, tá bom? E até a próxima sessão.